Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, meu amigo, você, minha amiga, mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque, trazendo para você especialistas em medicina, aqueles que fazem da sua profissão a arte de curar, de aliviar, de consolar, de estar sempre do seu paciente. No dia 5 deste mês foi escolhido o dia do mastologista, do mamografista, e nós vamos falar sobre câncer de mama, e ninguém melhor dentro dessa especialidade do que aquele ou aquela que faz isso todos os dias. Nós trazemos aqui a doutora Jéssica Moreira, que é prata da casa, da nossa terra, fez o curso na UFAL, foi para Minas, fez residência em ginecologia e depois em mastologia e está aqui conosco na nossa terra, contribuindo com sua ciência e sua arte. Doutora Jéssica Moreira, muita alegria em tê-la aqui. Obrigado por subtrair de sua agenda neste horário nobre e esse momento para estar aqui conosco. Bom dia, doutor Gerson. Bom dia, pessoal de casa. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com a equipe da TV Mar. Falar sobre um tema importante demais, né? Que são os cuidados com as mamas. E realmente dia 5, aliás, desse mês a gente comemorou o dia da mamografia e o dia do mastologista. Então, a gente veio para cá conversar um pouquinho sobre o assunto hoje, com o maior prazer. Que maravilha. Inicialmente, eu gosto sempre, entre os convidados, as convidadas, saber um pouco da pessoa, de como é que se escolheu fazer medicina. Você falava há pouco que seu pai é sertanejo, sua mãe do Maranhão, e tem mais irmãos? Tenho mais 2 irmãos. Na realidade, eu acho que medicina veio um pouco desde a infância, né, doutor Gerson? Acontece muito da gente relatar, de brincar com bonecas e fingir que é médico, né, de querer realmente ser médico um dia, gostar da área de saúde. Foi mais um pouco disso. Eu acho que não foi uma inspiração pessoal em alguém. Foi algo que realmente, desde a infância, eu gostaria de fazer uma área de saúde e assim escolhi. Dentro da faculdade, na realidade, eu nem pensava em fazer ginecologia, eu queria ser nefrologista. Nefro. E admiro muitos profissionais da área. Mas, aos pouquinhos, eu fui realmente me identificando com a ginecologia, com a mastologia, com parte de cuidados com a mama. E no finalzinho da faculdade, eu vi que era aquilo que eu queria. Aí eu fiz a ginecologia, acabando, resolvi me especializar na parte mamária. E que momento que lhe inspirou foi este, assim? Com certeza foi um momento bonito, né? Você passa o curso todo, né? E no finalzinho teve aquele momento divinal, né? Aquele momento... Nesse ponto, a gente encontra profissionais que acabam sendo inspiração. Então, durante a faculdade, eu encontrei alguns profissionais que eu me inspirei. E através do estudo realmente da área, né, fui gostando de estudar a parte de mamas, doenças mamárias. Então, foi nesse momento que eu falei, é isso que eu quero. É a ginecologia e é cuidar das mulheres com câncer de mama, que é uma realidade, assim, muito presente no mundo inteiro, no Brasil. Foi estimado cerca de 60 mil novos casos, né, desses últimos anos. E a gente sabe que a tendência, assim, é o câncer que mais acomete as mulheres. Então, eu me apaixonei pela área, eu resolvi que realmente eu queria lidar com isso. Eu achei muito interessante. Quais as perspectivas de uma mulher que se acha hoje diante de um diagnóstico de câncer de mama? Isso você podia fazer até um comparativo com 10 anos atrás. Hoje tem esse diagnóstico, que perspectivas? É muito interessante isso. Quando a gente passou agora pelo Outubro Rosa, a gente comentou muito sobre essa necessidade da detecção precoce. A diferença de 10 anos atrás, basicamente, está no meio que a gente diagnostica. Então, hoje as mulheres elas têm condições de fazer um diagnóstico inicial e, com isso, a porcentagem de cura chega a cerca de 95% nessas pacientes que conseguem detectar o tumor ainda pequenininho, numa fase bem inicial. Fora isso, a questão do tratamento, né? Então, cada vez mais a medicina avança, o tratamento oncológico muda, né? E aí a gente consegue entender melhor sobre cada tipo de câncer, porque cada tipo é específico, né? Responde de uma forma em cada mulher também. Então, a tendência cada vez mais é avançarmos ainda mais em relação ao diagnóstico e o tratamento. Só melhora. Só melhora, né?
Doutora Jéssica, que momento uma mulher jovem deve procurar um especialista para fazer um rastreamento? Até porque a gente sempre imagina que o câncer de mama vai aparecer naquela mulher com os 50 anos, depois de 50 anos. Existe uma data limite em que é aconselhável pela ginecologia de que ela deve procurar o especialista? Sim, na realidade, o papel da ginecologia é muito importante nesse aspecto, né? O mastologista, ele acaba sendo o subespecialista, mas o papel da ginecologia é extremamente importante, uma vez que é ele que faz a avaliação inicial da mulher que ainda não se enquadra no rastreamento. Daí eu gosto de explicar o que é rastreamento, sim, né, doutor Gerson? Os telespectadores agradecem. Porque a gente ouve muito falar rastreamento do câncer de mama, mas quem seria a população que precisa rastrear? Rastrear significa você não ter uma queixa clínica, mas ter a necessidade de fazer o exame periódico, né, para identificar alguma alteração que porventura venha a surgir. Então, a idade do rastreamento seria a partir dos 40 anos e o exame que é indicado o rastreamento seria a mamografia. Só ele, por estudos, é capaz de reduzir significativamente a mortalidade por câncer de mama. O autoexame contribui também? Como é que a mulher Sim. deve ser orientada a fazer esse autoexame? A questão do autoexame é muito importante, tá, gente, também, porque o autoexame, hoje em dia, a população de outros países, até mesmo o Ministério lançou uma nota que não fala a favor do autoexame. Mas, na verdade, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza? Que a mulher conheça as próprias mamas. Não existe a necessidade daquele acompanhamento mensal, de ficar tocando as mamas toda hora, né? Porque gera uma ansiedade na paciente. A gente sabe que existe tecido fibroglandular aumentado, a gente pode palpar, eu brinco muito com o paciente falando, parece um cachinho de uva, mas nem sempre é um nódulo. E o mais importante, tem mulheres que deixam de fazer a mamografia por achar que está tudo bem. Então, foi essa preocupação do Ministério quando ele aponta como o autoexame não sendo mais indicado. Mas a gente indica, sim, de uma certa forma, indica que a mulher conheça as próprias mamas e quando se sentir bem, palpe durante o banho, palpe deitada com o braço elevado, mas sinta. Até porque, às vezes, ela não se encaixa no perfil de rastreamento, mas pode surgir lesão. A gente sabe que raras vezes acontece, mas a lesão pode surgir na mulher mais jovem. Então, a gente preconiza, sim, o conhecimento das próprias mamas. Um diálogo persistente ou, assim, sempre que houver a oportunidade entre mãe e filha, aí surge, pelo menos, assim, uma hipótese de que pode ter numa linhagem familiar aquela tendência de ter câncer de mama. E também o papel do esposo, né, nesse diálogo para que possa ele mesmo, né? Porque existe, por exemplo, quando a gente fala de câncer de próstata, os entrevistados aqui, os urologistas, dizem que 80% dos homens são encaminhados pelas mulheres, as esposas. Então, o papel do esposo, nesse caso, também contribui de forma significativa. Não? Sim. Primeiramente, em relação ao histórico familiar, né? Falando assim, de conversar com quem é da família, com a avó, conversar com mãe, que realmente o câncer de mama, como prevalece, comete muito mais mulheres que homens, só essa população que vai ajudar a gente, né? Inicialmente falando. Então, é sempre importante eu saber, eu entender o histórico da minha família. Isso é uma pergunta de anamnese que sempre a gente vai fazer no consultório. Tem histórico na família? E muita paciente não sabe. Não sabe porque desconhece realmente. Tem a família próxima, mas nunca perguntou. Então, é importante saber, perguntar para a mãe, perguntar para algum ente próximo. Existe casos? Que idade que aquela pessoa foi acometida? Porque isso vai fazer, talvez, com que minha conduta mude em relação ao rastreamento. Eu vou individualizar cada caso e é muito importante a participação na conversa com o paciente. A questão do marido eu acho muito bacana, né? Porque eu até brinco, quando vem a esposa e o marido, que a mulher vem à consulta acompanhada, eu acho muito bom para que ele possa compreender sobre a doença também e até mesmo ajudar, né? Quando surgir um diagnóstico, ser parceiro nessas horas e entender a necessidade do segmento, porque é muito mais comum, como o senhor falou, ser o inverso. O homem vai à consulta, a mulher vai atrás, aí vai lá falando tudo, né? Conta tudo do homem. E o contrário é difícil acontecer, é difícil a mulher vir acompanhada. Quando vem, eu tento explorar muito essa parte, eu tento trazer ele junto da consulta, né, para que seja uma compreensão global. Será necessário nesse acompanhamento, né, de dar um apoio
masculino, né? Sim, sim. Ela só vai ter diálogos assim com as pessoas, com as mulheres, etc. Mas o apoio do esposo que está junto, olha, estou aqui com você, me prontifico a isso, é importante. E o interessante é que eles acabam que tiram muitas dúvidas. Eles começam a achar interessante o que envolve isso e tiram muita dúvida, né? Tem muito estigma quando a gente tem uma lesão mamária. Então, é bacana essa participação. Eu acho que sempre que possível, e a mulher se sinta à vontade, vale a pena. A gente falava e me veio um pensamento aqui da relação de, muitas vezes, a paciente tem um câncer e nem soube que a mãe teve, né? Por falta desse diálogo. Existe uma dinâmica que o pessoal faz, geralmente em festa de final do ano, coloca todo mundo ali na mesa, no momento do jantar, e as pessoas vão sendo excluídas da mesa à medida que não respondem às perguntas propostas. E entre as perguntas está, você sabe a data que seu avô conheceu a sua avó? Ah, não sei. Você sabe a data em que seus pais começaram a namorar? Não sei. Aí vão sendo excluídos, quer dizer, aquela necessidade de você conhecer bem a história do seu avô, da sua avó, do seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, isso torna, assim, importante, vem se tornar importante para diagnóstico de algumas patologias também, né? De quem morreu seu pai, de quem morreu sua mãe, não é? E aí, você sabendo, tem um referencial. É óbvio que o médico, na anamnese, vai buscar essas informações, mas muitas vezes o paciente não sabe, né? Exatamente, muitas vezes não sabe. Daí é importante de a gente explorar e conversar em família. E quando chega essa paciente, que investigação? Quais são as principais queixas que as mulheres chegam no consultório? Na verdade, eles passam antes pela clínica com essa são encaminhados. Mas, assim, quais as principais queixas que a mulher apresenta no consultório de ginecologia? No consultório de ginecologia, a gente tem, na verdade, de uma forma ampla, né? Diferente de quando é direcionado por um profissional antes, porque no consultório você chega com aquela paciente que você vai avaliar de uma forma global. Algumas vezes vem apenas para rastreamento, né? Uhum. Então não tem uma queixa específica. O que é mais comum acontecer são dores nas mamas. É a queixa mais comum. E é até interessante a gente pontuar um pouco disso, porque a dor na mama, gente, está associada assim a 98% das dores da mama são causas benignas. Então, a gente tem muito que acalmar a paciente nesse aspecto. Então, apenas 2% dos casos podem estar relacionados a um câncer de mama. E mesmo assim, são tipos de dores diferentes, são dores mais pontuais, numa região só é apenas uma mama, né? Aquela dor que dá bilateral tem a ver com a fase do ciclo menstrual, ela é completamente normal. Então, a gente faz orientação basicamente relacionada ao tipo de sutiã que deve utilizar e entender que a mama sofre alterações hormonais, assim como o útero na cólica menstrual. Eu tento fazer muito essa correlação. Então, essa disparada é a queixa mais comum. Mas é lógico que a gente tem as outras queixas, né? Cistos mamários, que alguns pacientes preocupam, né? Nódulos mamários, alteração de área chamada espessamento, uma área que é mais rígida na mama, né? Alteração de cor da mama. Então, são várias as queixas dentro do consultório de mastologia, mas a dor na mama, especialmente importante. Com muita propriedade, a doutora Jéssica vai informar isso, porque muitas vezes ela procura o consultório da ginecologista por conta de uma leucorreia, um corrimento, né? Mas que faz parte do protocolo, e a gente disse, eu gostei daquela médica, me examinou, me tocou, é o exame completo. Quer dizer, dificilmente uma paciente chega num consultório de ginecologia por uma queixa ginecológica, vamos supor, até local, um corrimento, um prurido ou qualquer coisa, e vai sair sem esse exame de mama, não é verdade? Sim, sim, é verdade. O exame clínico da mama feito em consultório, e até recentemente até houve uma publicação sobre isso, que o autoexame não substitui o exame clínico. É diferente a mulher palpar a mama de um profissional palpar. Então, o exame clínico ele é crucial e ele vai existir antes dos 40 anos. A partir do momento que a mulher procura o ginecologista e acompanha, o exame clínico de palpação de mamas, ele faz parte do exame completo, tanto quanto o exame ginecológico de pelve. Né? Então, ele tem que fazer parte. Bom, chega a mulher, a paciente, com uma queixa ginecológica ou uma queixa mamária, uma queixa pélvica ou uma queixa mamária e tem uma idade e tem um histórico familiar. Quais as medidas propedêuticas, ou seja, quais os exames iniciais que devem ser solicitados? Ótima pergunta, doutor Gerson. Então, inicialmente,
que eu acabei de conversar, que é a questão da mamografia. Então, a partir dos 40 anos de idade, anualmente a mulher deve fazer a mamografia. Porém, se existe um contexto familiar, existe alguma possibilidade da mulher ser considerada alto risco para câncer de mama? Por exemplo, se já tem uma lesão na mama que ainda não virou câncer, mas é considerada uma lesão de alto risco, ou quando tem um parente de primeiro grau com câncer de mama, ou quando tem mutação conhecida, né, já mutação genética, esse rastreamento ele passa a ser mais precoce. Então, eu posso indicar a mamografia a partir dos 30 anos, né, complementado ou não com ultrassom. E a ressonância de mamas, ela pode ser indicada a partir dos 20 e 25 anos de idade. Em alguns casos, logicamente, de forma selecionada e individualizada pelo médico. Eu estou vendo que Jaziel já está ali com as fotos, já colocou alguns. A doutora Jéssica vai explicando essas fotos aqui, à medida que forem sendo expostas. Nessa imagem, a gente pode ver que é uma imagem de mamografia convencional realizada. Essa é uma incidência chamada médio lateral oblíqua, né, que a gente faz em 2 incidências. E aí também com o aparelho, o mamógrafo, com a técnica de radiologia posicionando a paciente. Essa seria outra sonografia de mamas, também bastante conhecida. Normalmente a gente indica quando a paciente tem a mama chamada densa, né, que tem uma quantidade de tecido fibroglandular aumentada em relação à gordura, né, ou quando eu identifico alguma alteração na mamografia e quero complementar através de ultrassom. Então, o inicial é a mamografia, depois complementa com a ultrassonografia. Isso, ou existe o inicial inverso, faz a ultrassonografia e depois a mamografia? O preconizado é fazer primeiro a mamografia. E isso quando a gente fala de prevenção, de rastreamento, né? E, se necessário, complementa com ultrassom. Mas, quando eu tenho, por exemplo, um diagnóstico, chega uma mulher com 20 anos de idade com um nódulo palpável. Nessa mulher não adianta fazer a mamografia. A mama dela é muito densa, é uma mama com grande quantidade de tecido fibroglandular que não vai ter benefício de fazer mamografia ainda. Então, vai ser uma irradiação desnecessária. Nesse caso, eu posso partir direto para uma ultrassonografia de mamas. Quais as contraindicações de uma mamografia? Por exemplo, a prótese mamária contraindica a mamografia? Essa pergunta é bem frequente em consultório. Existe um medo, né, de realizar a mamografia. Não contraindica. Até porque, para fazer a mamografia, existe até uma manobra que se faz, que é para afastar a prótese e deixar o tecido mamário visível, certo? Então, existe um preparo para fazer mamografia nas mulheres que têm o implante, né? Implante ou prótese mamária, o nome mais correto nesse caso seria até implante de silicone, implante mamário. E a mulher de jeito nenhum deve deixar de fazer o exame por receio. Hoje em dia, as próteses de silicone, os implantes, eles são modificados, é diferente dos há anos atrás. Então, eles conseguem suportar a compressão da mamografia sem problema algum. E contraindicações. Agora chega um diagnóstico e como é que é esse perfil psicológico dessa mulher que recebe um diagnóstico? Existem cânceres e existem cânceres, né? Tem aqueles que são agressivos, outros são tumores benignos e outros não tão agressivos assim. Como é que esse impacto nesta mulher que recebe esse diagnóstico? E isso é uma questão muito individual. Tem paciente que recebe com aquele... Realmente, assim, não tem como eu dizer, tem um diagnóstico de câncer e a paciente vai sair tranquila. De uma forma geral, o apoio familiar nessa hora é muito importante. Ter alguém, normalmente eu peço para que venha alguém junto na consulta, até porque você fala para a paciente, olha, deu o diagnóstico de câncer de mama nesse laudo. Pronto. Ela não ouve mais o resto. Naquele momento, tudo tem que ser captado lentamente. Ela fala e não entende mais nada que se vem depois. Então, a importância de ter alguém na família nesse momento é, assim, tremenda. E aos poucos, ao longo das consultas que surgirem, conversar, abrir um leque, mostrar que existe tratamento, né? Que existe uma probabilidade de cura. Porque a primeira coisa que vem em mente é a morte. É o maior medo. Verdade. Natural. Então, o apoio médico, o apoio familiar, o apoio de uma forma geral é necessário demais nesse momento e você compreender como funciona cada pessoa, né? Ali é uma pessoa na sua frente. Então, existem vários tipos, existe a negação, existe as que aceitam bem. Então, você vai tateando um pouco e eu acho que isso só a experiência, né? O tempo que vai tentando fazer de uma forma que você consiga realmente individualizar isso. Você acha que esse tratamento de uma forma integrada, ou seja, outros profissionais podem acompanhar, né, assim como um psicólogo,
que caminho e se existem alguns serviços de referências aqui no estado de Alagoas com relação a isso? Sim, sim. Na realidade, seria o acompanhamento multidisciplinar, né? É extremamente importante você ter uma terapia com o psicólogo, você tem a atuação do fisioterapeuta, nesse aspecto é muito importante, né? Tanto na parte pré-cirúrgica quanto no pós-cirúrgico. Então, a gente tem hoje em dia, né? A gente tem uma variedade de profissionais que atuam a favor dessa paciente. Então, e a aceitação da paciente, de dizer, vou ser acompanhada, vou ter esse acompanhamento multidisciplinar, ela é muito importante, porque isso fala como que vai ser o pós-tratamento e como que ela vai lidar durante o tratamento, que às vezes é a etapa mais difícil. Então, é muito importante esse acompanhamento e existe, inclusive em Maceió, com certeza, existe, e é importante que a paciente saiba disso, né, para que possa ter uma assistência adequada. Tem algumas referências, nós chamamos o Hospital da Mulher, né, mas tem alguma referência a outros que possa ser encaminhada essa mulher, e até porque lá seria um serviço público, né? Sim, seria um serviço público. Existem muitos serviços particulares também, né, que agem de acordo com isso, algumas vezes não no mesmo lugar, mas ela pode procurar o fisioterapeuta, procurar um psicólogo, né, da forma que mais adequa para ela, e pelo SUS normalmente a gente faz um encaminhamento, né, e a partir desse encaminhamento eles vão e mandam para os locais específicos. Perfeito. Eu não sei, José, você tem um vídeo aí, uma experiência de uma jovem que estava saindo do estúdio aqui, ela estava fazendo o programa e achou interessante para contar um pouquinho da historinha dela, né? Oi, gente, eu sou Alessandra Pontes e eu vim aqui falar um tema muito importante, que é o câncer de mama. No Brasil, 12 mil mulheres, elas morrem por câncer de mama. E a pergunta que a gente sempre faz é quantas mulheres vão precisar morrer para a gente ver que é um problema de saúde pública. Outro fator que a gente sabe é que 60 mil mulheres elas são diagnosticadas no Brasil por ano. E que tecnologias existem. Então, vamos dar uma atenção. Em 2013, eu tive câncer de mama, hoje estou curada. Por quê? Porque eu descobri precocemente. Para isso, você precisa ir frequentemente aos profissionais responsáveis para esse diagnóstico. Mas a gente também tem um aplicativo, que é o Touch Saúde. Ele alerta, orienta e encaminha. Nós não realizamos diagnóstico, mas a gente lembra, nessa vida agitada, você, mulher, está na hora de 1 minuto para fazer o seu autoexame e sempre procurar os serviços. Eu estou aqui porque eu trabalhei a prevenção na minha vida. Touch Saúde, um alerta para todas as mulheres contra o câncer de mama. Sandra, né? Muita contribuição, inclusive as estatísticas, né, coincidem. Sim, com o que a gente acabou de falar, né? Ela está muito bem informada e eu admiro demais quem consegue, porque é uma experiência, assim, muito difícil. A gente sabe quem consegue expor e mostrar como que foi a experiência. Nossa, é muito bom, porque incentiva, né, as pessoas que estão precisando desse apoio, seguir em frente e saber que vai dar certo. E faz, inclusive, encaminhamentos, e está com uma atitude altruísta, né, querendo ajudar as outras pessoas. Isso é importante, né? É sempre bom, né, que as pessoas que têm contam as suas histórias, porque eu já vi muito assim. Eu tive, mas se não fosse fulana que me contou a história dela, eu teria morrido. É sempre bom esses exemplos já. Eu costumo conversar com os pacientes quando eu vejo aquelas como ela, né? Que fala com facilidade sobre isso do que ouve tudo e que gosta de apoiar, eu costumo incentivar mesmo. Incentivo, vá, fale, você mulher que passou por isso, que sabe o que viveu, passe para as outras pacientes. Hoje em dia a gente tem a rede social, né? Tem métodos fáceis de acesso, então você explorar isso que você viveu de uma forma a ajudar é muito importante. Que bom. Agora, com relação a cirurgia em si, quando envolve a questão da mastectomia, né? A retirada dessas mamas é um outro impacto também, porque a mama tem todo o simbolismo, toda uma história na vida daquela mulher. E, de repente, ela se vê sem essas mamas. E aí vem aquela... Faltou uma palavra aqui, mas assim, aquele momento difícil de compreender se torna menos
autossuficiente nas coisas, nas relações sociais. Como é que você vê inicialmente isso e quais as perspectivas nesse caminhar? Mastectomia, seu quadro clínico e as perspectivas que a medicina pode oferecer. Sim, a mama ela tem uma representação feminina muito forte. Então, com certeza, é uma das coisas assim que mais impactam a paciente quando a gente fala sobre o tratamento. Mas, hoje em dia, a gente tem técnicas de reconstrução que facilitam esse processo. Tem mulheres que saem tão satisfeitas com as mamas, né? É interessante, assim, que a estima realmente eleva. Tem mulheres que não tanto, porque às vezes o resultado não é o esperado, dependendo do tipo tumoral, dependendo do tipo da mama, né? Cada um vai ter uma resposta a isso tudo. Mas existe técnicas de reconstrução. Então, hoje em dia, a gente sabe que fazer a mastectomia, seja ela bilateral ou unilateral, você tem a possibilidade de reconstruir com implantes, né, com próteses mamárias. Você tem a possibilidade de usar expansor, que é como se fosse uma espécie de uma prótese também. Mas essa indicação ela pode ser imediata, então você tira as mamas e já faz uma substituição, ou tardia. Se a pele não tiver condições de acomodar a prótese, existe também tipos de reconstruções diferenciadas, que utiliza músculo à distância. Retalhos musculares. Retalhos, exatamente. Então, utiliza do reto abdominal, utiliza do grande dorsal. Então, existem várias técnicas hoje em dia na tentativa de ajudar. O que antigamente as pessoas tinham muito medo disso influenciar na cura, né? Tinham medo de, se eu colocar uma prótese, será que não vai reduzir minha chance de cura? E hoje a gente sabe que não, que dá para fazer de forma assim, tranquila, sem receio, né? Você vai conseguir a cura realmente, se assim for, independente do uso de prótese ou não. Mas fornecer isso para o paciente é muito importante, né? Saber que existe. Em alguns lugares tem uma certa dificuldade, a gente sabe, quando fala do Brasil, de uma forma geral, de conseguir essas próteses, mas a gente tem que lutar por esse direito da mulher. Eu sempre costumo fazer essa pergunta com relação a essa mulher que dá um diagnóstico. Às vezes, uma sintonia que ela tem com o Ser Supremo, ou seja, a fé, ela tem uma... Já deu para perceber isso? Eu sei que você é jovem, não tem muitas histórias, mas as poucas histórias que tem são suficientes para mostrar que também existe a paciente que tem alguém orando por ela ou que não tem. Deu para perceber isso, essa diferença? Com certeza. E, na verdade, eu sempre falo, não perca a sua fé. Independente de qual ela for, não perca. Eu sempre falo isso. Não quero saber a religião da paciente. Isso aí. Né? E para mim, pouco importa se ela sabe a mim ou não, mas o importante é que não perca a fé. Isso eu sempre falo. Não perca a fé, porque se você perder, não adianta. Não vai dar certo. Você vai se entregar. Se não for pela doença em si, você vai se entregar por uma depressão. Você vai se entregar por outros problemas. Então, eu preciso que a fé mantenha para a gente conseguir que dê certo. É necessário criar motivos, né, que motivam a autoestima, um querer viver, né, o significado de que tem um esposo, que tem filhos, e você vai criar nestes a perspectivas de querer viver, né? Exatamente. E é interessante que muita mulher fala isso, né? Eu venci e consegui porque eu pensei nos meus filhos. Normalmente tem esse relato, né? O que eu acho que, de uma forma geral, você tem que fazer por você. Mas você tem um apego, seja qual for, para fortalecer, tenha. Se for algo que te impulsione, tenha. Não tem problema. Né? Mas o que a gente precisa realmente é não perder a fé, não perder, porque se a gente se perde no caminho, se isso acontecer. Doutora Jéssica, hoje a gente vê um Dr. Google a cada instante, a cada momento, as pessoas têm uma simples síndrome gripal, já quer investigar. Imagine assim um diagnóstico ou um nódulo, antes de ir ao médico já quer fazer uma pesquisa lá na internet. Até que ponto isso é confiável de fazer essa pesquisa? O que se recomenda inicialmente? É fazer essa pesquisa ou procurar o especialista? Com certeza procurar o especialista, mas como a ferramenta que a gente tem, Google, rede social, tudo hoje em dia é inevitável, eu prefiro recomendar qual que ela leia. Juntar a situação. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela tem no site a parte que é para os pacientes. Um exemplo. Sim. Então, eu chego e mostro, olha, isso você pode ler, porque também não adianta mostrar um artigo científico se a paciente não for da área, né? Ela não vai entender o que está se passando. Então, eu prefiro mostrar que fonte ela pode utilizar do que simplesmente dizer que não pode.
né? Pode, mas saiba o que você está lendo, tem que ser algo de confiança, porque o Dr. Google vai ter muita bobagem. Então, eu preciso referenciá-la, né? Para que seja melhor. Até porque, assim, a internet é um caminho do bem e do mal, né? Aquilo que pode você colher informações boas ou pode publicar informações boas, pode também ser massacrado por informações que você não pensou 2 vezes antes de publicá-las. E a forma como você lê, porque às vezes você está lendo uma informação, interpreta de outra forma, porque nem sempre quem escreveu aquilo ali tem um domínio, né, da fala ou até do que está escrevendo. A gente tem que ter muito cuidado. Qualquer um pode escrever o que quiser, essa é a realidade, né? Mas o receptor daquilo tem que selecionar o que é importante. É verdade. Nós tivemos há poucos dias a história de uma jovem acadêmica de medicina que publica uma situação que a gente não sabe em que momento que ela estava vivendo, em que momento o tom de brincadeiras com o pessoal do grupo, mas de repente as redes sociais divulgaram e está a pessoa massacrada, né? Até porque se trata de um estudante, né? Uma pessoa que será um futuro profissional. E o que a gente vê nas redes sociais, os comentários, é que alguém já diz, olha, os médicos são assim mesmos, quer dizer, você pode fazer uma transferência de que aquilo é que é a medicina. Então, na verdade, não é. O médico ele tem um posicionamento, porque quando a gente vai para um médico, a gente se identifica muito com a questão daquela pessoa, né? É por isso que a participação de rede social aí, tem muito médico que chega, doutora, antes de eu vir aqui, eu olhei seu Instagram, eu falei, caramba, e eu não sou a pessoa mais voltada, assim, para rede social e tudo, apesar que eu tenho meu Instagram, eu divulgo, só que eu acho que a gente tem que utilizar esse meio de uma forma, assim, como é que eu diria? De uma forma de fazer com que os outros tenham conhecimento de algo a mais. Então, você tem que usar a rede social sempre para o bem, sabe? Pensar. Muitas vezes a gente pode deparar com casos que a pessoa não pensou 2 vezes, eu tenho certeza. Ninguém ia fazer isso por mal, ninguém ia se colocar numa forca, né? Até utilizei essa expressão antes. Então, tenho certeza que independente de quem foi a pessoa, os casos que surgem parecido, não foi por mal, né? As pessoas não vão fazer isso sabendo que vai se prejudicar. Mas é bom para refletir, que essas coisas acontecem, né? Então, é refletir e dizer, antes de eu publicar, de eu expor, eu não sei quem vai estar vendo aquilo ali. Eu selecionei para um grupo de amigos ver, mas aquele grupo de amigos pode mandar esse acesso para outra pessoa. Então, tudo, gente, que for colocar numa rede social, se você, seja qual for a sua profissão na realidade, mas eu posso falar como médica, eu acho que a gente tem que pensar como aquele outro vai estar recebendo a minha informação, né? Não é o que eu estou colocando, é como aquele outro recebe. Então, tem que ter cuidado. Muito cuidado. Né? Tem que ter cuidado, tem que pensar de uma forma geral nas pessoas. Né? A gente não quer não quer que o público médico também, a população médica, fique sendo mal vista em relação a isso. E individualmente ninguém vai querer ser mal visto, né? Se tornar um profissional que as pessoas te olham com um olhar negativo, desde o início, ainda como acadêmico. É verdade. Hoje, que avanços nós temos no câncer de mama, em termos de quimioterápicos, a radioterapia, as cirurgias, nós já falamos aqui um pouco, mas existem alguns medicamentos, alguns quimioterápicos assim, que são mais eficazes hoje? Existem, na verdade, a forma de você tentar especificar o tipo do câncer, né? E através da maneira que você seleciona que tipo do câncer que é, qual a droga-alvo. Então, drogas surgem toda hora. A oncologia é uma área magnífica, porque ela avança no nível, ontem publica um artigo, amanhã já tem um novo, né, a nível mundial, e isso é muito interessante dentro da mastologia. Existe o avanço que a gente fala do ponto de vista cirúrgico, que a gente conversou, né, novas técnicas de reconstrução, de retalhos, para promover o bem-estar da paciente. Existem novos meios de realizar radioterapia, realmente, existem novos meios de diagnóstico. Então, a medicina ela só avança. Por exemplo, a gente tem drogas hoje em dia que se sabe que ela é melhor utilizada para quem tem determinadas mutações. Então, a parte da oncogenética também avança. Então, sem dúvida, é um avanço diário a nível mundial, né? Não só dentro do Brasil, e que a gente tem sempre que se atualizar para conseguir acompanhar esse avanço. Neste caminho, o que é que se orienta em termos de... inicialmente, é uma mulher que chegou à idade de 40 anos, 50 anos e nunca procurou fazer o exame, né, preventivo. O que é que
a doutora Jéssica Moreira, especialista, recomenda a esta mulher? Muitas mulheres acontece isso por medo. Não vai, não. Quantas vezes eu não recebo idosa de 80 anos até, que fala, nunca fiz um preventivo, um Papa Nicolau, né, do colo do útero, nunca fiz uma mamografia. Ah, porque eu tenho medo, melhor não descobrir. Eu acho um pensamento assim, a gente tem que respeitar, né, mas ao mesmo tempo a gente tem que orientar. Então, assim, você quer realmente correr o risco de descobrir isso quando tiver avançado, né? Você quer realmente perder a chance, né, de fazer um diagnóstico precoce, tratar e ficar tudo bem? Então, a gente tem que respeitar, né, a individualidade, mas tem que aconselhar, que às vezes não é o melhor posicionamento. Então, a gente realmente orienta a ser na época adequada e tudo tem um embasamento teórico, científico, prático, para tudo existe um embasamento. Então, existe um porquê a mulher fazer o rastreamento com mamografia a partir do 40, o alto risco ser mais precoce, tudo existe um porquê. Então, é confiar realmente nessa parte científica, né? Algumas comorbidades podem, assim, contribuir para o aparecimento precoce do câncer de mama. Poderia identificar alguns? Quando a gente fala sobre os fatores de risco para o câncer de mama, o que os estudos mostram, assim, obesidade aumenta o risco, a dieta rica em gordura aumenta o risco, sedentarismo aumenta o risco de câncer de mama, tabagismo aumenta menos que esses outros, mas aumenta o risco também, e o etilismo. Então, essas são as principais, assim, fatores que a gente pode falar que é comportamental, né? Quando a gente fala do fator endócrino, hoje em dia a mulher tem filho mais tarde. Não tenho nada contra, é a compreensão da coisa. Então, a mulher tem filho mais tarde porque entrou no mercado de trabalho, porque realmente tem que esperar o tempo certo, né? A mulher tem menos filhos, também são fatores que contribuem para o câncer de mama, tá? Além da menopausa tardia, com menarca, ou seja, primeira menstruação mais precoce. Então, são os fatores hormonais e esse é difícil a gente mexer, né? Mas os comportamentais, como sedentarismo e obesidade, a gente pode. Então, a gente deve saber que isso está fortemente relacionado ao câncer de mama e a gente tem que batalhar para mudar. Não esquecendo essa mulher de procurar também na sua família históricos, né? Com certeza. Uma tia, a irmã da mãe, uma avó, uma tia-avó, porque isso já oferece ao profissional um cuidado maior, né? um zelo maior, um exame que você pode solicitar até precocemente, até porque a gente viu o exemplo, né, da Alexandra, que mostrou todo essa autoestima, essa alegria, né? Está revertendo isso para outras pessoas, essa história bonita, que o câncer de mama ele tem 100% de cura quando diagnosticado precocemente, né? Então, esse perfil é interessante, né? Agora, é interessante essa colocação, porque, lógico, é muito importante eu saber se a paciente tem histórico familiar. Mas, de uma forma geral, apenas 10% dos cânceres de mama têm relação com o contexto familiar. Até onde a gente sabe, até hoje, né, os estudos. Então, lembrar que esses fatores comportamentais, eles podem ser responsáveis pela grande maioria dos casos, né? Por isso que muita mulher chega no consultório, não tenho ninguém na minha família com câncer. Aí é que vem essa questão. Né? Lógico que a gente não vai culpabilizar uma coisa específica, mas eu tenho que saber que não é porque eu não tenho ninguém na família com câncer de mama que eu não posso ter. Né? Isso é muito importante a gente ressaltar sempre. Agora, se eu tenho, aumenta o risco. Então, sabidamente, eu tenho que procurar um atendimento mais precoce mesmo. Que serviços aqui? Hoje a gente tem assim, o Hospital da Mulher, mais o Hospital Universitário. Né? Esses serviços deveriam, assim, a população feminina, de uma forma geral, deveria, nós temos hoje 2 serviços, né? Importantíssimos, inclusive também os profissionais das UPAs também podem oferecer esse caminho, essa canalização, sem a mulher dizer, não tenho acesso à saúde, não tenho acesso à médica, existe, basta ela dar o pontapé inicial, né? Exatamente. Quando a gente fala sobre o SUS, na realidade, o atendimento inicial realmente parte do PSF, né? Quando a gente precisa de um direcionamento profissional subespecializado, que seria, por exemplo, o mastologista mesmo, essa mulher
provavelmente dentro de Maceió, ela vai ser encaminhada ao Hospital da Mulher, Santa Casa de Misericórdia ou o Hospital Universitário. Mas o pontapézinho inicial tem que ser realmente via PSF, né? Ou se ela tiver tido algum outro tipo de atendimento, UPA, o que for, que seja com encaminhamento, tudo certinho, porque ela já vai direcionada. Isso funciona porque a mulher que tem, por exemplo, um nódulo benigno, ela não tem a mesma urgência da mulher com suspeita de câncer. Então, existe um fluxo para isso, porque aquela mulher que tem exames que levantam suspeição de câncer de mama, elas precisam ter um atendimento priorizado, né? É totalmente compreensível. Então, existe esse fluxo realmente. O Conselho Regional de Medicina tem um programa de educação continuada, onde viajam para... Muitas vezes eu vou para dar palestra sobre preenchimento de declaração de óbito, documentos médicos legais, mas esse programa é importante porque ele orienta aquele médico que está na ponta a não esquecer de uma pergunta na anamnese, né? Muitas vezes ela vai por uma questão de uma síndrome do túnel do carpo, mas ela tem 50 anos, ela tem um histórico que o médico, lá na ponta de ponta, no atendimento básico, ele possa fazer essa pergunta a essa mulher, como é que está a questão do autoexame, se já fez a mamografia, para que ele seja o primeiro a solicitar. Né? Exatamente, porque já vai lembrando a mulher, né, a importância, né, desse acompanhamento. Está certíssimo, a importância da anamnese, de tudo. Geralmente, em aulas, eu dava aula sobre habilidades médicas e uma das perguntas que eu gosto que os alunos incluam, né, quando médico, não deixe de incluir essa pergunta, né, qual a data da última menstruação, porque você pode fazer uma prescrição e essa mulher está grávida e esse medicamento ser abortivo, pode ser um teratogênico, ou seja, causar uma malformação. Então, assim, a gente diz sempre aqui que medicina é ciência e é arte, né? Como você vai vendo a ciência, mas o seu atendimento diário, você vai vendo que é necessário, ou que são necessárias algumas perguntas como estas. Né? Com certeza, inclusive as mulheres hoje em dia, aplicativo. Tem vários aplicativos hoje em dia que falam, né, que período que seria a ovulação, que período, qual a data da última menstruação você marca, tudo certinho para entender o ciclo. Então, hoje tem instrumentos que facilitam, né, as mulheres de consultório, assim, todo dia é desse jeito. Então, tem instrumentos que facilitam isso, porque a importância de você saber a data de última menstruação existe na anamnese, deveria ser feito para a maioria das especialidades quando você encontra paciente, não só o ginecologista. Justamente por causa de prescrições, né? Verdade. Inclusive, também tem aplicativos que orientam, até alertam lá a hora do comprimido, do anticoncepcional, né? Maravilha. Exatamente, ajudam. Eu não sei, eu vou entrevistar aqui uns dias um urologista para saber se tem os aplicativos para os médicos. Né? Olha, esse mês é o mês que você deve procurar o urologista para fazer os exames necessários. Se não existe, fica a dica, né? Fica a dica aqui para os urologistas. Doutora Jéssica, como é que se sente assim como profissional? Você disse que teve uma escolha desde a infância, brincando de bonecas, depois teve aqueles profissionais que orientaram ou que serviram de referências. Eu tenho absoluta certeza porque a equipe de ginecologia e obstetrícia da UFAL é excelente, né? Além de sua residência também. Mas como se sente hoje como profissional? Esse amor à medicina, faria tudo de novo? Com certeza, eu faria tudo de novo, adoro. Suspeita, eu até brinco, sou suspeita. Eu tento incentivar, inclusive, os colegas que estão na ginecologia, vamos para a mastologia, é uma área boa. Eu acho que é tão importante a gente fazer o que gosta, não é? Interfere na qualidade do atendimento, interfere no seu interesse de manter aquilo, então eu sou bem satisfeita, né? Logicamente, eu tenho muita coisa a viver dentro da minha área, mas atualmente eu sou completamente satisfeita com essa profissão. E eu acho que é uma profissão assim que não tem como deixar de existir, né? Dentro da mastologia, o câncer de mama, a gente sabe que cada vez mais assim é reconhecido. Existe e existirá. E existirá, exatamente. E o que diria a doutora Érica para a acadêmica e o acadêmico de medicina que está em dúvida que especialidade seguir? O que é que pode falar sobre a ginecologia e a obstetrícia? Faz obstetrícia também ou só ginecologia? Faço obstetrícia hoje em dia, mas assim, realmente o meu foco é mastologia, mas ainda faço obstetrícia e atendo ginecologia. Né? Que maravilha. O que eu diria é o seguinte, primeiramente, entrou na faculdade de medicina, não se feche. Não acho que você, por exemplo, quero psiquiatria, vou fazer os 6 anos voltado para psiquiatria e não importar com o resto. Eu acho que você tem que realmente compreender, né, as áreas que estão dentro do currículo, buscar conhecer, porque a gente muda muito, né? Eu sou realmente uma
um exemplo disso. Então, a gente começa a faculdade achando que quer uma coisa, no meio da faculdade muda, apaixona por outra área e no final, às vezes, faz uma coisa completamente diferente. E fora que, vou dar um exemplo, eu como obstetra tenho que ter um conhecimento básico clínico. Então, você tem que saber um pouco de pneu, você tem que saber um pouco de nefrologia, tem que saber das outras áreas. Lógico que não vai ser igual ao especialista na área, mas você tem que ter um conhecimento, até para poder discutir com outro especialista. Então, não se feche. Né? Busque aprimorar, busque conhecer tudo, para no final das contas a sua decisão ser mais centrada, né? E se por acaso não gostar dessa área, existem várias outras dentro da medicina que pode optar depois, sem problema algum. Mas a importância de você compreender todas as áreas de uma forma global, ela existe. Maravilha. Então fica esse recado para você que está galgando, lutando todos os dias, muitas horas de insônia, né? De estudos, para receber o seu diploma de médico. Vale essa lição de uma determinação, né? De procurar ter sempre pelo seu paciente esse carinho, esse zelo na relação médico-paciente. Eu acredito que em ginecologia essa relação de confiança ela é profícua, né? Realmente você vira o médico do paciente, né? Tem algumas áreas que é mais pontual, você vai por uma queixa específica. O ginecologista, tão quanto um cardiologista, tão quanto um geriatra, né? São áreas que você vai e aquele médico se torna seu, de fato, né? O paciente fala, meu médico. Eu acho interessante. Ouve muito isso, né? É verdade. Maravilha. Então, doutora Gértrude, a gente agradece, né, a sua presença aqui no nosso programa Medicina em Destaque. Agradece a você, telespectador, que nos acompanha todas as semanas, finais de semana, quando o nosso programa está no ar também. Agradecemos a Alexandra, né, pela contribuição que deu ao nosso programa e desejamos a vocês um bom final de semana, que Deus abençoe a todos e que na próxima semana nós estaremos aqui outra vez. Obrigada. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.